Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Como é bom estarmos reunidos na casa de Deus para vivermos em Deus o que Ele reservou para essa noite. Quero agradecer ao amigo pastor Fernando, a pastora Elisama, que fez contato. Que Deus abençoe, é sempre bom estar aqui. Obrigado por ceder esta santa tribuna para que possamos, nestes dias, ser uma voz profética para esta casa. Aos adolescentes, Deus abençoe, vocês estão de parabéns. Tudo muito bonito, tudo muito lindo. E que Deus possa conservar vocês cheios do Espírito Santo nesse tempo. Quero bendizer a Deus pela vida de todos os obreiros, a pessoa aqui do amigo pastor Gesso, é isso? Acertei o nome? Lembrei? Muito bom. Todos os demais sintam-se abraçados. É bom reencontrar o Elvis, gente boa, ligado no 220, né? Eu não sei que milagre, hoje ele não saiu correndo aí. Eu perguntei a ele, você vai correr? Ele disse, não, eu acho que hoje não. Mas Elvis é um amigo. E eu sou muito feliz, Elvis, por estar com você e com a sua banda essa noite aqui. Diga comigo, nada. Não, irmão, fale forte, diga nada. Acontece por acaso. Guarde isso, porque talvez a coordenação dos adolescentes ficaram preocupados com algumas coisas. E para acabar de completar o som da problema, né, Jefinho? Mas guarde isso, nada acontece por acaso. E se tem uma coisa que Deus se agradou desta noite em nós, é que independente das circunstâncias, nós não cessamos de glorificar o nome dele. Eu quero te convidar a abrir um texto bíblico no livro dos Juízes, capítulo de número 16. Juízes capítulo 16, verso 25 a seguir. Eu quero contextualizar a temática, todavia utilizando-me desse texto. Juízes capítulo 16, verso 25, achando o texto, descanse os bancos e fique de pé. Capítulo 16, verso 25 do livro de Juízes, a seguir diz assim: E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram, chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão, guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor. Clamou a quem? E disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, que sustentavam a casa, e fez força sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus, e empurrou com força.
e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Diga amém. Tome seu assento, querido. Mantenha sua Bíblia aberta, se puder, e vamos refletir no que Deus tem para nós essa noite. A proposta temática é uma abordagem sobre um Deus que fortalece. Uma orientação do apóstolo Paulo ao seu discípulo para que buscasse ser fortalecido na graça. Todavia, quando eu recebi esse tema, Deus ministrou ao meu coração uma palavra sobre fortalecimento, e Deus me dirigiu ao texto que lemos, e eu quero compartilhar com vocês algumas verdades ao longo dessa noite. A história de Sansão é uma história que divide opiniões, que revela sentimentos variados, que vão desde alegria pelo milagre de uma estéril que gera, a tristeza de alguém que tinha tudo para ser mais e não conseguiu. Digo isto pois, durante um dos períodos mais difíceis que a nação de Israel enfrentou, o período em que a nação vivenciou sob os dias dos juízes, período complicado, onde tinha tudo para ser o melhor tempo, mas em virtude dos próprios embaraços criados pelas pessoas, tornou-se um tempo complicado. Tinha tudo para ser o melhor tempo, por quê, pregador? Porque a proposta era chamada de teocracia. Era o próprio Deus governando e liderando o seu povo de maneira direta. E diante de tudo que se fosse fazer, deveria se consultar ao Senhor. Tudo começou da maneira que era para ser. Consultaram a Deus, Deus os direcionou sobre uma batalha, como deveria proceder, deu-lhes a vitória, e tudo tinha se encaminhado para dar certo até que venceram. E se há uma coisa que requer de nós atenção, são as vitórias. Todas as vezes, seja você adolescente, jovem, senhor, senhora, que você conseguir vencer alguma coisa, alguma circunstância, acenda a luz de alerta. Eu me atrevo a dizer, pastor Fernando, que as vitórias nos colocam mais no risco do que as próprias derrotas. Porque quando perdemos, refletimos. Quando fracassamos, quando nos frustramos, refletimos. Recalculamos. Nos reorganizamos. Mas quando vencemos, relaxamos. Afrouxamos. Afinal, eu venci. Para que manter a mesma intensidade de fé se eu venci? Para que manter a mesma intensidade de devocional se eu conseguir vencer? Nós incorremos a cair no mesmo erro da igreja lá do Apocalipse 3, chamada igreja de Laodiceia. Rica sou, venço tudo. E alguns se atrevem a se utilizar de um versículo de maneira isolada e diz: eu tudo posso naquele que me fortalece, eu venço tudo. Só que exatamente as vitórias levaram o povo a afrouxar e relaxar tanto, diz o livro de Juízes, que o povo começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eu acho que desse grupo de adolescentes, talvez poucos conhecem o que eu vou falar agora, um brinquedo chamado gangorra. Vocês conhecem isso? Sabe o que é? Rapaz, vocês são coisa boa. Mas eu acho que o pessoal, o adolescente de alguns anos atrás, lembra bem da gangorra. Um brinquedo interessante, mas que para se brincar com eficácia tinha que ser pelo menos do mesmo quilo, né?
Porque se alguém assim mais forte como eu fosse brincar com alguém mais leve, dava problema. Porque a ideia é um sobe, o outro desce, outro sobe, um desce. Literalmente o livro dos Juízes, e eu vou pedir aos irmãos que tenham paciência, que eu tenho que pregar para os adolescentes e para vocês, tá? Então eles têm que entender o que eu vou falar aqui. O livro de Juízes literalmente fala de um tempo onde o povo de Deus, os hebreus, o povo de Israel, viveu uma gangorra espiritual. Alguns anos em cima, crente, fiel, fervoroso, congregando, dando glória, não faltava EBD, não faltava culto, obedecendo, evangelização, tudo que tinha ele estava. Mas de repente, quando venciam alguma coisa, eles afrouxavam, desciam, não vinha mais na igreja, não lia mais a Bíblia, não orava mais, não era mais tão fiel e tão intenso como deveria ser. Todo o livro de Juízes é assim. E foi exatamente por conta desses momentos baixos que Deus disse: o meu modelo teocrático, eu vou ter que uma função, e ele chama de juiz, não no sentido que nós em nossa cultura temos a compreensão do magistrado, de julgar apenas as questões civis, criminais, não, mas para julgar principalmente as questões morais e espirituais. Dentre esses juízes, alguns se destacam. Eu quero ver os adolescentes que são bons de Bíblia agora. Dentre os juízes, alguns se destacam. Um deles, aquele que liderou um exército com 300 e venceu um exército poderoso. Quem foi ele? Gideão. Dentre outros, nós temos o Jefité, filho de uma prostituta, rejeitado pelos seus irmãos, mas que quando a coisa ficou séria, os mesmos que o expulsaram mandaram buscar, porque apesar de ter uma história e um passado de ser fruto de um relacionamento extraconjugal, Jefité não permitiu que o passado selasse ele com a maldição, mas ele era forte e valoroso e foi escolhido por Deus para vencer algumas batalhas. Mas a história do juiz que eu quero me deter aqui, enquanto você vai acalmando os ânimos aí, é a história do Sansão. Vale lembrar que os pais de Sansão, Manoá e a sua esposa, viviam convivendo com a ideia de que a mulher não poderia gerar, afinal ela era estéril. O casamento vai passando o tempo, e eles sabem, ela não pode gerar. Já que ela não pode gerar, eles começam a se adaptar com o fato de não ter aquilo que queriam. Porque o ser humano é um ser totalmente adaptável. Por mais que você queira muito algo, se você não recebe e o tempo passa, você se acostuma a viver sem. Ponto final. Não consigo ter. Não posso ter. Há um nível de impossibilidade para acessar aquilo que eu quero. Eu não posso, eu vou ter que me adaptar e viver sem. Eles já estavam acostumados. Mas olhe para cá, quem serve ao Senhor precisa ter a consciência de que a impossibilidade não é barreira suficiente para que o propósito de Deus não seja cumprido na vida de alguém. A impossibilidade chegou na casa de Manoá e se hospedou por muito tempo. Mas acontece que um dia Deus envia um mensageiro do céu, o anjo do Senhor, até a mulher. Fala com ela. Você conhece a história, eu vou encurtar essa primeira parte. Fala com Manoá e eles ficam felizes. Vamos ter um filho. Só que o mesmo Deus que revela que a impossibilidade foi quebrada, é o mesmo Deus que vai traçar tudo a respeito desse filho. Olhe para cá, todos, por favor. Deus vai traçar tudo a respeito desse garoto, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Deus vai deixar muito claro: você gera, mas é meu. Essa é a primeira verdade que a gente precisa entender. Eu estou diante de um grupo de adolescentes, e talvez os pais estejam, se não todos, a maioria aqui, e a primeira palavra de Deus é para você, papai, para você, mamãe. Vocês geraram, mas esses meninos não são de vocês. Deus deu a vocês o privilégio de gerar, mas Deus diz nessa noite: geraram para mim. E como vocês geraram para Deus,
O Deus que lhes deu a capacidade de gerar é o Deus que vai dizer como deve ser criado. Está escrito. Deus vai dizer aos pais a maneira que o menino deveria ser criado. Olhe para cá, não quer que você perca nada. Numa geração como a nossa, onde quem dita como deve se criar é a mídia, nós precisamos ainda ter a consciência e a maturidade cristã para entender que filho de crente, quem dita como vai ser criado é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não é a maneira, eu vou falar, hein? E vocês vão ter que ouvir, e se ficar seco, da glória que molha. Não é a maneira em que hoje os especialistas da área pedagógica querem empurrar a goela abaixo. Não, mas sim como os princípios divinos foram estabelecidos e deu certo até agora. Esses meninos não serão moldados, eu preciso liberar tudo que Deus colocou em meu coração. Eles não serão moldados aos moldes que o adversário tem tentado estabelecer nesse tempo. Eles serão moldados aos moldes do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Eu quero que vocês adolescentes e que toda a igreja olhe um para o outro e diga assim: nós não somos moldados pelo mundo, nós somos moldados pela palavra de Deus. Vai apertar, mas vai dar certo. Olha para cá. Deus vai dizer o seguinte: olha, a primeira coisa que vocês precisam saber é que sobre ele está a lei do nazireado. É só você voltar para Números, capítulo de número 6, do verso 3 ao 8, e você vai entender, e você lê depois para compreender melhor a lei do nazireado. Em resumo, Deus está dizendo aos pais: o termo nazireado nada mais, nada menos é do que consagrado, separado. Os pais ouvem Deus dizer: vocês geram, mas eu separo. Vocês geram, mas eu consagro. Vocês geram, mas eu selo. Vocês geram, mas eu revisto. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? O menino ainda está no ventre, e quem está decidindo por ele é Deus. Eu quero ver se você está com vontade da glória agora. Numa geração onde estão dizendo que a gente deve perguntar: vocês querem o quê? Deus está dizendo: comigo não, foi eu que permiti gerar e sou eu que estou decidindo por esses meninos. Enquanto no mundo diz: pergunta o que eles são. Ei, você moça, vou falar, está transmitindo, mas bota na minha conta. Você quer ser moça mesmo ou quer ser rapaz? Deus está dizendo: eu consagrei, você será o que eu determinei que você é. É a Bíblia que diz. Está no ventre e Deus está dizendo: separei. Está no ventre e Deus está dizendo: ungi. Está no ventre e Deus está dizendo: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Ah, pastor, eu não concordo. Vá brigar com Deus da Bíblia. Está aí em Juízes 13. Deus dizendo: é meu, consagrado a mim. Aí os pais perguntam: Senhor, já que é consagrado ao Senhor, me ajude, Jesus. O que é que o menino pode e o que é que o menino não? Vocês aqui, meus lindos, como diz o rapaz aí fora, né? Vai para cá. Mesmo que vocês não queiram, existem coisas que vocês podem e existem outras que vocês não podem. Ah, mas eu já cresci, pastor, não sou mais criança. Essa é a frase que vocês mais falam para os pais. E eu escuto lá em casa com um de 10 que acho que já tem 15, 16. Eu não sou mais criança, meu pai. Eu digo: mas não parece. Tem hora que está pior que a Lara, que tem 1 ano. Mas tudo bem. Tem coisas que vocês podem e coisas que vocês não. O problema é que vocês querem o que não podem e rejeitam o que podem. Eu vim pregar para vocês, adolescentes de 0 a 100. Todo mundo aqui hoje está no mesmo grau. Deus disse assim: anota aí o que não pode. Vou separar só 3 coisas que são radicalmente proibidos. O que, Senhor? Primeiro, pela lei do consagrado,
não pode tocar, mexer em nada morto. Não pode. Mas e se for um passarinho no meio da roça? Não pode. E se for um gato morto que amanheceu lá na minha casa? Não toque. Eu estou contextualizando para facilitar a compreensão. Imagina Deus falando para Sansão: não mate passarinho e não chegue perto não. Porque tem um menino que é meio terrorista, né? Eu acho que aqui não tem não. Vamos crer. Não mate o gato e fique perturbando ele não. E a mãe está anotando: sim senhor, não pode tocar em nada morto. Não pode, porque ele é vivo, e vivo não pode ficar misturado com morto. Separa, vai. Segundo, anote aí: o que, Senhor? Não pode comer nada derivado da uva. Nada. Ele é consagrado, não pode tocar, não pode mexer com isso. Não pode, Senhor. Não pode, nada. Mas nem assim, tem um negócio que bota chocolate e bota uva dentro. Como é o nome daquele negócio? O doce que dá no aniversário. Aquele que vocês pegam antes que libera na hora, né? Não sei o que explode a uva dentro. Eu não sei o nome desses trem, até porque eu não gosto. Não pode. Mas tem chocolate por fora, mas tem uva dentro, não pode. E qual é a terceira, Senhor? A terceira, presta atenção, anote a terceira. Qual é? Sobre a cabeça não passará navalha, tesoura, nem máquina. Nada. O outro já fez ali, ó. Os barbeiros iam passar mal por causa de Sansão. Não pode. É o sinal que ele é consagrado. É o sinal que ele é. Quero ouvir só os adolescentes. É o sinal que ele é consagrado. Olhe para quem está do seu lado, só aqui o grupo, e diga assim: você é consagrado. Se for menina, consagrada. Deus destinou a Sansão consagrado. Não pode tocar em nada morto, comer ou beber qualquer coisa sobre uva, e não pode cortar nem aparar as pontas, pode nada. Vai ficar, ó. Agora tem um detalhe. Vai para cá, tem um detalhe. Qual é o detalhe, Senhor? Eu darei uma força jamais vista por qualquer pessoa a este garoto. E aí eu preciso liberar essa palavra para quem veio para adorar. Deus está dizendo: respeite os limites, e eu te fortaleço como nunca você conseguiu ter força. Deus está dizendo a alguém essa noite: respeite os limites, e eu te dou força para vencer o que sozinho você não tem condição. Alguém entende isso? Levante a mão direita. Eu quero liberar mais uma palavra. Deus está dizendo para quem honra princípio, para quem respeita os limites: eu tenho força, eu tenho força, eu tenho força. Alguém crê? Feche a mão e libere um grito de glória para Deus. A mãe e o pai ouviram, e o menino nasceu. Só que até certo ponto, como é teu nome, benção? Edna. Até certo ponto, missionária Edna, o papai e a mamãe tinham dizendo: não corta cabelo, não come nem bebe nada de uva, não mexe em nada morto. Só que o menino, e aí o menino achou que já estava grande demais. O maior problema é quando você se acha independente. Agora eu posso tudo, né, mãe? Não, meu filho. Não, mas eu já fiz 18 anos. Mas está morando aqui debaixo. Eu sou seu pai. Eu ouvi isso a vida inteira, e agora eu falo. Deus me honrou, pastor Fernando. Sansão agora cresce, começa a agir como alguém independente. Cresceu tanto que chegou a hora de namorar. Chegou a hora. Agora é a hora de namorar. Tem um ali anotando. Será que é porque ele achou que chegou a hora dele namorar? Não. Chegou a hora de Sansão namorar. E o texto sagrado, muitas vezes, olhe para cá, eu ouvi pessoas batendo Sansão aqui, dizendo: Sansão foi para Tímina, arrumou uma namorada que não era para namorar. Mas quando você lê o texto, pastor Fernando, descobre que foi o próprio Deus que permitiu esse primeiro namoro de Sansão lá, porque Deus estava procurando causa contra os filisteus.
Aí Deus permitiu Sansão se apaixonar. Sansão foi um tipo de adolescente que se apaixonou demais. Você vai acompanhar a história de Sansão, o tempo todo ele está apaixonado. Eu acho que aqui não tem nenhum adolescente apaixonado. Já tem uma passando a mão no rosto. Eu disse aos irmãos que tenham paciência, que eu tenho que pregar para eles, a festa é deles. Sansão se apaixonou pela moça e disse: vou casar. Você é o amor da minha vida. Aí fez aquelas declarações e ele era forte. Só que tem um detalhe, olhe para cá que a gente precisa dar um glória bem forte. Eu preciso agora me dirigir a todos, olhe para cá. Nós crescemos com um conceito visual de que Sansão era musculoso, assim igual Elvis, que começa a ir para a academia em janeiro e termina em fevereiro e não vai mais. Forte. Só que perceba, em nenhum momento da Bíblia há uma menção sobre o biotipo de Sansão, pastor. E tem um outro detalhe: se Sansão fosse um jovem musculoso, os inimigos temeriam ele em vê-lo. Vamos olhar pela linha crítica textual. Olhe para cá para a gente dar um glória consciente. Conhecendo Deus como nós conhecemos e toda a história da Bíblia, provavelmente Sansão tinha um biotipo normal. E é por isso que os filisteus ficavam perturbados. Prepara para você dar o glória agora, hein? Porque chegava Sansão com um biotipo normal, mas ele conseguia arrancar a porta. Ele conseguia vencer um exército gigante. E o que os filisteus não entendiam? Porque eles achavam que a força estava no braço, mas a força estava por aquele Deus que chamou, gerou e deu a força a Sansão. Segura a mão de quem está perto de você. Eu preciso liberar essa palavra. Diga para ele ou para ela, segurando na mão. Diga: você pode parecer fraco, mas o Senhor te deu força. Diga: você pode parecer fraco, mas o Senhor te deu força. Tem alguém entendendo e recebendo essa palavra nessa noite, nessa casa? Essa é a raiva do inimigo. O inimigo olha para você e diz: fraca demais. Mas quando vem a tribulação, quando vem o ataque, quando vem o dardo inflamável, o Senhor Deus Todo-Poderoso te dá uma força que você diz: eu não sei como eu resisti. É que veio do alto, é que veio de Deus. E Sansão, todo bonitão, prepara o casamento. Só que nessas idas e vindas para ver a noiva, a amada, namoro à distância, tinha que ir e vir, tal. Vai pra cá. Nessas idas e vindas. Como é teu nome? Tu que fez aqui o negócio. Pietro. Nessas idas e vindas de Sansão para ver a crush dele, namorado. Sansão, diz o texto, saiu do caminho. Me ajuda. Ele fez o quê? A pergunta é: por que Sansão saiu do caminho? A explicação está no texto. Porque dias antes ele precisou passar por fora do caminho e ele lutou com um leão novo. Me ajude. O leão era velho ou novo? Leão novo é um termo no original que fala de um leão pequeno. E ele luta com esse leão e vence. Rasga o leão no meio e sai dali comemorando: eu tenho força, venci o leão. Só que agora voltamos. Dias depois, ele vem pelo caminho e ele decide sair do caminho. Por que ele sai do caminho? Por uma razão. Ele sai do caminho porque ele queria ver o cadáver do leão. Opa, só quem está muito ligado. O que foi que Deus disse quando ele ainda estava no ventre? Tudo começa quando Sansão decide sair do caminho. Algumas derrotas da nossa vida, alguns fracassos da nossa história, presta atenção os adolescentes e a igreja, começam quando nós decidimos sair do caminho. Deus está falando com alguém aqui, estava indo tudo bem, mas você decidiu sair do caminho para ver o que não era para ver, para falar com quem não era para falar, para se relacionar com quem não era para se relacionar. E a saída do caminho, olha o que fez com Sansão. Ele sai do caminho, chega diante do cadáver do leão que ele venceu. Quem venceu o leão? Não me ajuda, eu estou pregando só. Quem venceu o leão? Ele está querendo revisitar leões que ele já venceu. Ele está querendo revisitar leões que Deus já deu a ele força para vencer. Cuidado, eu preciso falar isso aqui, muito cuidado. Porque
Porque tem gente perdendo para leão morto. Deus trouxe alguém aqui, essa palavra é direcionada a você. Você voltou diante de um leão que eu já tinha te dado força para vencer, e você se permitiu tocar no que não era para tocar. Não foi um leão vivo. Não foi um leão vivo, feroz, que derrotou Sansão. Sansão perdeu para um leão que ontem ele havia vencido. Ele venceu ontem e está voltando e está perdendo para o leão que ele venceu ontem. Mas por quê? Olha para cá. Porque ele olhou para o cadáver e ele viu mel. Ele viu o quê? Mel é salgado ou é doce? É docinho, rapaz. Ele olhou e disse assim: rapaz, como é que pode? Algo tão doce, de bobeira. Ele vai e toca. Ele não podia. Ele toca no leão para pegar o mel. Esse é tudo que o diabo... Eu preciso falar rasgado aqui, não posso ter filtro. É tudo que o diabo quer. É que vocês comecem a querer provar de mel que está em cadáver desse mundo. Sabe o que é que o inimigo faz? Diante dos olhos de adolescentes, de jovens dessa geração, não permite que eles enxerguem que é um cadáver. Foca no mel. É bom, vai ser prazeroso. É bom, vai ser prazeroso. Cuidado, porque até você acessar o mel, você vai ter que tocar em coisas que Deus te disse que você não deve tocar. De que adianta a doçura de um mel que foi gerado em um ambiente morto? É melhor o amargo com Deus do que o doce sem Deus. Vou repetir para você guardar. É melhor o amargo com Deus do que o doce sem Deus. Oh, glória. Ele toma o mel que está fora do caminho e ele volta para o caminho e traz o mel. Chega diante dos pais. Diante de quem? Os pais. Quando eu perguntar assim, eu quero só os adolescentes comigo, porque senão vocês vão dormir aí. Ele chega diante de quem? Se o seu pai e sua mãe está aqui, dá uma olhada para trás e procura ele aí enquanto eu bebo um copo d'água. Muito bem, olha para cá. Sansão chega diante dos pais e Sansão está levando mel. O papai de Sansão, a mamãe de Sansão diz: que é isso, meu filho? Ele disse: mel. E o texto diz, meu amigo pastor Osimar, que Sansão não contou a origem do mel. Sansão só disse que era mel. Agora presta atenção. Aquilo que você não pode contar, não faça. Vou falar de novo. Aquilo que você não pode compartilhar com seus pais, com seus líderes, compartilhar com seus amigos de verdade, compartilhar com o seu pastor, não faça. Não, mas é que é segredo. Segredos que te levam à morte, não os mantenha. Não, mas como é que eu vou contar isso pro meu pai? Que eu toquei em algo morto, se meu pai o que mais me disse é que eu não devo tocar. É melhor a verdade que cura do que a mentira que mata. O Espírito de Deus grita na minha alma e a voz dele ecoa nessa casa dizendo: é melhor a verdade que sara do que a mentira que mata. Amizades que você não pode contar ao seu pai e à sua mãe que tem, não as tenha. Lugares que você foi e não pode contar aos seus pais que foi, não vá. Estou sentindo a graça de Deus. Deus está falando aqui de adolescente, adulto. Deus está dizendo: mais vale a unção que eu depositei sobre você, mais vale a graça que eu depositei sobre você, mais vale a minha presença sobre a sua vida. Alianças que você não pode contar que tem, não tenha. Mesas que você não pode contar que se assentou, não se assente. Estou sentindo o peso da palavra. Sansão diz: eu não vou contar. E Sansão deu o mel para que o pai e a mãe comessem.
E eu não sei quem é pior aqui, pastor Fernando, se é quem come sem perguntar de onde veio, ou se é quem oferece sem falar de onde veio. Vou falar para pai e mãe aqui agora. Cuidado. Você precisa ter mais controle sobre a vida dos seus filhos, porque o diabo está por aí afora, nos momentos em que eles estão sozinhos, tentando fazê-los entrar, passar, viver coisas, lugares, momentos em que não compartilhem com você. Mas eu creio que desce um peso de sabedoria e de graça sobre essa casa, e Deus está dizendo: os meus filhos não terão o mesmo fim de Sansão. Tem alguém que tem glória para dar ao Deus da palavra nessa noite? Escute que eu tenho que caminhar ao fim, amanhã eu termino. Sansão não conta, e aí marca o casamento. O texto diz que tem uma confusão, Sansão vai embora. Quando volta, a mulher já foi dada a outro. Pensa numa confusão. Sansão pega ar, briga com todo mundo. Porque tem uns adolescentes meio tirado a rebelde, a valente, né? Tudo ele quer brigar, tudo ele quer confusão. Não, pai, não faça isso não. O outro cutucou assim, pastor. O outro ali. Meu Deus. Tem uns adolescentes que é tirado a brigão, né? Que nada, eu chamo minha galera e a gente vai lá e resolve. Calma, Sansão. Texto sagrado diz que o tempo passa. Escute, que eu preciso encerrar. Não pode terminar assim. Texto diz que Sansão vai para uma nova paixão. Sansão vai para uma nova. Só os adolescentes, fale um ao outro, cuidado com as suas paixões. Aí Sansão agora se apaixona, encurtando a história, por uma menina chamada Dalila. Tem nenhuma Dalila aqui não, né? Tem? Tem Dalila? Tem? Tem, mas não tá, né? Deus abençoe a irmã Dalila aqui. Mas não é ela, não. Eu estou falando da Dalila aqui da história. Sansão se apaixonou pela Dalila. Só que Sansão, escute, olha para cá, não conversa agora não. Sansão não tinha muito parâmetro para se apaixonar. Como assim, pastor? Sansão só se apaixonou por mulher filisteia. Ele não gostava das meninas de Israel. Deus. Ele tinha um problema, ele não conseguia gostar das meninas da igreja. Ele só gostava das meninas da escola, das meninas da rua. O negócio dele era com a galera de fora. Porque as meninas crentes diziam: não, comigo é assim, assim, assim. A menina da rua não, ó. Não tem nada, aqui pode tudo. Quando Sansão se apaixona por Dalila, o que Sansão não sabia, e eu encerro em 5 minutos, é de que Dalila era a maior armadilha do adversário para derrubar Sansão. Ele já tinha tocado em algo morto. Ele já tinha desfrutado de coisas oriundas da uva no banquete do seu casamento. E agora só faltava um princípio para quebrar. Qual? Cabelo. E aqui eu preciso que você redobre a atenção, porque dos 3 princípios maiores que Deus estabeleceu: não tocar em coisa morta, não comer ou beber nada oriundo da uva e não cortar o seu cabelo. Presta atenção. 2 falavam de algo que era interno totalmente, e 1 falava de algo que era. Os 2 que falam do que é interno foram quebrados para o Sansão até agora. Tocou em coisa morta, comeu algo oriundo de uva. E quem olhava de fora, meu amigo Elvis, via Sansão ainda do mesmo jeito. Olha Sansão cantando no grupo, crente. Eu estou contextualizando para facilitar a compreensão. Crente, participando das coisas. Sansão é bom de... Olha coisa boa Sansão. Só que Sansão já tinha quebrado os 2 princípios internos. E agora apaixonado por Dalila, com a cabeça no colo da Dalila. Dalila comprada pelos filisteus. Vou falar. O adversário é capaz de pagar para derrubar e destruir a sua vida. Ele é capaz de comprar
ataques contra a tua história, mas eu vim como uma voz profética te dizer: ainda que se levantem 11.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você e a sua casa não serão atingidos. Alguém crê? Levante a mão e dê um brado de glória para Deus essa noite. Dalila diz a ele: conta-me o segredo. E ele mente 3 vezes. Isso já revela que Sansão não estava bem, porque mentir para Sansão se tornou algo normal. Eu preciso falar, não posso sair daqui sem falar. Cuidado com as suas mentiras. Cuidado com essas histórias que você cria para tentar cobrir algumas coisas que você andou falando ou fazendo. Sansão mente 3 vezes para Dalila para tentar esconder o segredo, mas aí Dalila faz aquilo que só a mulher consegue fazer. Dependendo de Dalila, eu não sei. Ela consegue tudo que quer do homem. Vocês são adolescentes, ainda vão ficar jovens, casar, mas já casa sabendo que a mulher consegue tudo que quer de nós. Tudo. É ou não é, pastor Fernando? Olha lá, pastor confirmando, tá vendo? Ela fala, você diz não dá. Aí ela espera um tempo, aí ela chega, ela olha, aí ela traz os argumentos, e vocês, pai, não tem jeito, né? 15 anos já que eu já descobri isso aí. Vai para cá. Dalila diz: você não me ama? Porque se você me amasse, você me contava o segredo. Aí Sansão disse: não, eu tenho que provar para essa menina que eu a amo. Então eu vou contar. É o seguinte: quando eu nasci, mamãe e papai me disse que eu não podia tocar em coisa morta, comer ou beber algo relacionado à uva, e que não podia passar a navalha nos meus cabelos. Eu acredito, porque você precisa entender que existe muito mais na vivência da história do que aquilo que foi relatado. Eu acredito, pastor Fernando, que ele chegou a dizer a ela: eu acredito nisso. Eu já toquei em que é morto e continuo forte. Eu já comi e bebi algo oriundo de fonte de uva e continuo forte. Então, você viu aqui, eu já contei mentira e continuo. Na cabeça de Sansão, haja o que houver, Deus vai me fortalecer quando eu precisar. A cabeça dele é essa. Eu fale o que quiser, cante o que quiser, ouça o que quiser, faça o que quiser. Na hora que eu precisar, eu clamo, está escrito que ele ouve. É o que Sansão crê. Sansão acredita: eu posso pintar e bordar, e na hora que eu precisar dele, eu só digo: me ajuda, Jesus, porque eu sou pecador. E ele desce, me resgata e faz aquilo que eu quero. Não é bem assim não, tá? Porque para toda ação há uma consequência. É igual cartão de crédito, você passa, toma ele 5, 10, 15, 20, vai passando e bota no crédito, 10, 20, quando chega na fatura tem 1.497, sangue de Jesus tem poder. Não sabia que de 5 em 5 dava 1.000. Sansão conta o segredo e dorme no colo do inimigo. Ei, cuidado onde você coloca a sua cabeça. Não estou falando do literal, de colocar a cabeça no colo de alguém, não é nem sobre isso. Cuidado onde a tua cabeça está, onde está o teu foco, onde está o teu objetivo, onde está a tua fé, onde está a tua consciência. Deus nos trouxe essa primeira noite do congresso para falar: onde tiver o teu coração, onde tiver a tua mente, aí está a tua riqueza. Buscai as coisas que são de cima, pensai as coisas que são de cima. Toda a igreja, se possível, cutuca alguém do lado, diga: cuidado onde está a sua cabeça. Eu encerro. Prepara Elvis para cantar. Oi, macala, machura, macanai. Sansão dorme. Dalila grita. Após alguém cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão, que os filisteus entram e diz Sansão: está escrito, me levantarei como sempre. Na cabeça de Sansão: estou forte, nada me para, nada me detém, sou consagrado, estou vivendo uma vida sem freio, mas não é lá do povoado sem freio, mas estou vivendo uma vida sem freio, mas está tudo certo. Quando ele diz eu vou de novo, que ele tenta, os filisteus lhe pegam, lhe batem, lhe espancam
lhe ferem, arrancam os 2 olhos. E Sansão descobre, ei, olhe para cá. Sansão descobre que para ser cheio, você não pegar isso aqui e der o glória mais alto, tá ruim. Para ser cheio, o Espírito manifesta fazendo barulho. Para ser cheio, o Espírito se manifesta para que todos percebam. Agora, para você gritar misericórdia, para ficar vazio é silencioso. Vai perdendo que nem percebe, vai perdendo que nem sente, vai se esvaindo que nem dá conta. Sansão disse, eu estou cheio ainda. Quando foi preso, perdeu os olhos, levaram para o templo e disseram, Sansão, a gente quer que você seja o nosso brinquedo. Cuidado, porque tudo que o diabo quer é pegar o consagrado, a consagrada, e tornar brinquedo nas mãos dele. Só que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu tenho uma notícia da parte de Deus. O cabelo de Sansão está voltando a crescer. Deus está dizendo àqueles que se perderam, é uma profecia, quem crê pega. Deus está dizendo, eu vou trazer de volta àqueles que estão fracos. Deus está dizendo, eu vou fortalecer. Tem alguém comigo que tem glória para dar ao Deus da palavra? Oh, aleluia. Sansão está servindo de chacota, mas o que o adversário e os filisteus não sabiam é que o cabelo estava voltando a crescer. Até que Sansão, guiado por um moço, eu sou apaixonado pela Bíblia e eu preciso parar de pregar, senão o pastor não deixa eu pregar amanhã. Vai para cá. O texto diz que Sansão é guiado por um moço. É guiado por quem? Ninguém sabe até hoje quem era o moço. Mas ele era, não é que ele era levado de todo jeito. A expressão que aparece é guiado. O moço que guiava Sansão, já aqui já dá outra mensagem. O moço que guiava Sansão ouve Sansão. Eu disse que o moço que guiava Sansão faz o quê? Porque Sansão diz, coloca as minhas mãos nas colunas. E o moço, tem alguma coisa acontecendo aqui que a gente precisa entender. Eu encerro e outro dia eu volto para terminar essa mensagem. Que moço é esse? Que deveria estar rindo, porque o templo é dos filisteus. Que deveria estar degustando aquela cena do herói hebreu fracassado. Mas o moço diz não. Sansão diz, coloca a minha mão nessa coluna. O moço diz, vamos lá. A mão apoiada. Coloca a minha outra mão aqui na outra coluna. Vamos lá. E o moço some. E o moço, cheguei no tema. O que seria de nós, Elvis, se não fosse o moço mesmo diante dos nossos fracassos? O que seria de nós se não fosse o moço mesmo diante da nossa vergonha? Quem é o moço? Eu. Subentendo, aplicando a nossa vida, que o moço é aquele que nos fortifica, que o moço é aquele que nos fortalece, que o moço é aquele que nos conduz, que o moço é aquele que nos guia. No seu pior dia, o moço disse, já era para eu ter ido embora, mas como o cabelo começou a crescer, eu fiquei. No seu pior momento, ele disse, já era para eu ter ido embora, mas como você foi consagrado, eu fiquei. Fica de pé que eu preciso orar por você. Procura 3 pessoas, dá um abraço fraternal e diga, o moço chamado Espírito Santo não te abandonou. Vai, abraça 3 pessoas pelo menos. Bora, Elvis. Se não fosse o moço, você não estaria sentado ou sentada aqui adorando. Em um determinado momento do culto, o pastor Gerson olhou para mim e falou assim, se não fosse a graça não tinha ninguém aqui. Ai meu Deus. Sansão disse, me apoia. Quando Sansão se apoia, está escrito, eu li com vocês. Sansão disse assim, me fortalece só mais esta vez. O que Sansão está passando como uma mensagem e que você precisa sair daqui compreendendo é, eu toquei onde não era para tocar, eu fiz o que não deveria fazer,
caminhei por caminhos que não deveria, mas eu te peço, fortalece-me só mais esta vez. Eu preciso encerrar te dizendo que Deus selou a noite desse sábado para te falar: eu tenho uma força que você precisa.